Olá, boa noite a todos. Vamos para mais uma live do nosso movimento Cuidar e Transformar. Hoje com a presença da Rosane Gardim, que vai falar sobre o tema Criando Ambientes Leves e Cheios de Significado. Boa noite, Ana. Boa noite, Rosita. Lu, boa noite. Boa noite. Então, boa noite a todos, né? Boa noite. Então, hoje a gente vai falar aí sobre espaços que inspiram, né? Criando ambientes leves e cheios de significado, que é como a Lu já colocou aí no começo. E aí a ideia dessa live é uma que a gente está fazendo essas lives pelo mês da mulher, né, Lu? Isso. E uma coisa que vem muito assim, principalmente para nós mulheres, é essa questão da preocupação com a casa, né? Dessa coisa meio de que a casa tem que estar arrumada, e às vezes a gente fica meio estressado porque não consegue dar conta de tudo, né? Então a ideia dessa live é falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho de como a gente pode deixar o nosso espaço, os nossos espaços mais a nossa cara, né? E também como que a organização pode nos ajudar a se conectar com a nossa casa. Tá? Então, eu queria começar com uma reflexão. Aí a Lu pode responder, o pessoal de casa também, né? Sim. Como que é quando vocês entram na casa de vocês, né? Vocês sentem quando chega em casa, porque a casa, ela tem essa questão de que ela é o nosso refúgio, né? Ou pelo menos deveria ser. Deveria ser o local onde a gente mais se sente à vontade. Mas será que realmente é assim que a gente se sente? Né? Então, como que é quando vocês entram em casa? Vocês sentem que a casa acolhe? Sentem que aquilo é um refúgio? Sentem que eu estou no meu lugar? Ou eu chego em casa e fico mais estressada? Eu vou falar por mim. Hoje eu chego na minha casa, eu sinto que a casa me acolhe, mas não foi sempre assim. Então, daí se alguém mais puder comentar também. Porque, na verdade, o que a gente precisa entender, né? É o que está acontecendo. É claro que, assim, muitas vezes a gente idealiza, né, uma casa ideal, né? A gente pensa assim, eu tenho um desejo de ter os ambientes da nossa casa de uma determinada forma, que nem sempre está tão acessível naquele momento. Mas mais importante do que isso é a gente entender por que eu não me sinto acolhido na minha própria casa. Quando você se sentia assim, Lu, você conseguia ter um pouco disso, dessa percepção, né? Qual que é por que eu tenho essa sensação? Ou que sensação é essa que eu tenho quando eu chego na minha casa que eu não me sinto acolhido? Você conseguia identificar o porquê? Eu achava que ela não tinha minha cara, na verdade, né? Uhum. Assim, na verdade eu tinha planos, então eu já enxergava a casa do jeito que eu queria ver ela. E Uhum. assim, quando eu chegava, eu não tinha aquela casa que eu esperava ter. Tá. E daí eu sentia que ali não me acolhia muito, assim, não era um lugar que era agradável para eu ficar. Então, tem muito disso, né? Ou é porque, como você falou, não é ainda o jeito que eu gostaria que a casa ficasse, porque eu tenho um outro ideal, ou é porque eu não consigo me organizar e eu chego em casa e é mais estresse, porque eu já chego cansada e aí eu vou ter que fazer um monte de coisa para colocar as coisas em ordem, minimamente, né? Deixar o mínimo ali habitável, né? Dizer assim. Ou às vezes é porque não tem mais pessoas na casa, e, enfim, não tem as coisas da maneira como eu gosto. Então, essa questão da casa, né, que acolhe, é o como que a gente se enxerga nessa casa. É claro que quando a gente mora com mais pessoas, muitas vezes a gente tem que, muitas vezes não, né? Quase sempre a gente tem que pensar aí que
que essa casa ela tem que acolher todo mundo. E nem todos os espaços acabam acontecendo isso, né? Então, quem que decorou essa casa, ou foi pensado, não foi, cada um foi colocando, aportando ali um móvel, um objeto, e aí fica a coisa meio em desarmonia, né? Então, é importante a gente pensar nessas coisas, porque apesar da casa não estar, né, da maneira como a gente desejaria que ela estivesse, é preciso que tenha alguns pontos na casa que façam essa conexão. Porque a casa, se a gente não se reabastecer de energia, né, se a gente não tiver esse acolhimento na nossa própria casa, dificilmente a gente vai ter esse acolhimento num outro lugar, né? Sim. Não vai ser no trabalho, não vai ser em outros lugares alheios que eu vou ter isso. Então, alguns espaços, nem que eu não consiga me conectar com tudo da minha casa, mas em algum lugar ali eu tenho que me sentir acolhido. Então, se eu moro com mais pessoas, é o meu quarto. Então, eu tenho, ou se eu divido o meu quarto com uma outra pessoa, né? Então, divido o meu quarto com a minha irmã, né? Então, o quarto não é só meu. Mesmo assim, eu tenho como ter um espaço que seja meu, ali do lado da minha cama, enfim, e que tenha as coisas que me conectem com isso. É muito importante a gente ter essa conexão com as coisas, e a gente vê muito isso, por exemplo, no trabalho. Muitas vezes a pessoa tem uma mesa de trabalho e ela faz o quê? Ela leva ali um objeto que ela se identifica, ela coloca uma foto da família, do pet, né, de coisas que conectam. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de se sentir acolhido nos espaços, né? Então, é, alguns comentários aqui já que eu leio. Então, o que é o espaço que inspira, né? O espaço que inspira é aquele que vai nos acolher, aquele que vai nos representar, que vai ajudar a gente a recarregar as nossas energias. E tem uma frase que eu gosto muito que é: esse espaço ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa ter significado. Né? Então, ainda não está do jeito que eu gostaria, mas as coisas que estão ali naquele momento, elas têm significado ou são objetos que estão ali aleatórios? Né? Quando a gente fala aleatório, está muito ligado com as questões afetivas, né, que a gente tem. Porque às vezes eu entro eu estou ali na minha casa e tem vários objetos que eu comprei, por exemplo, numa loja. A gente mora aqui, né, perto de Pedreira, tem bastante loja de decoração. É muito comum a gente ir nesses lugares e, eu gostei disso, que estava muito bonito lá na loja, e eu levo para minha casa. Mas parece que não tem a ver, né? Por quê? Porque você comprou aquilo sem ter nenhum significado. Estava muito bonito ali na loja, e na loja ele é um espaço que é projetado, né, para que as coisas chamem a atenção, para que fique bonito. E só que eu levo para minha casa e não combina com nada, ou aquelas coisas elas não me conectam com nada, elas não têm um significado. E aí fica difícil essa conexão, né? Ou às vezes a gente também ganha algumas coisas que acaba deixando. Eu não tenho ainda uma mesa, fulana tem uma mesa sobrando, deixou lá tal, mas ela não tem muita conexão ainda com você, né? Então tá ali, tá servindo de utilidade, mas não te traz o acolhimento, né? Mas ainda assim, Lu, eu acho que uma forma da gente fazer com que esses objetos, mesmo que temporários, eles tenham um pouquinho mais da nossa cara. Por exemplo, você citou a mesa, né? Então, o que eu posso colocar ali naquela mesa que vai ter uma conexão um pouquinho maior comigo? Então, Sim. pode ser uma toalha, né? Então, eu tenho, sei lá, uma toalha que eu ganhei, que tem um significado para mim, porque eu ganhei da minha avó que fez, e ela é importante para mim. Então, eu coloco coisas ali sobre aquele objeto, sobre aquele móvel, que vão me trazer lembranças, né? Que vão ativar as minhas memórias afetivas, memórias positivas. Que vão te conectar, né, com o espaço também, né? Porque à medida que você faz essas memórias, que você tem alguma coisa que te traga alguma recordação ou que te inspire,
acaba dando esse ar de acolhimento, né? Mesmo não sendo a que você ainda gostaria que fosse. Isso. Então, ainda não é, esse imóvel aqui eu ganhei, a gente agradece, né? Porque muitas vezes a gente vai utilizar, ganhei de alguém, ou enfim, né? Acho que hoje tem muito essa pegada de reaproveitar, né? Tem, não todo mundo, mas algumas pessoas gostam, né, de garimpar por aí, pega coisa no lixo, depois eu transformo, né? Então, mesmo que seja isso, mas eu posso sim, de alguma forma, dar minha cara para aquele objeto, para aquele ambiente. Sim. Só ver o que comenta aqui. Ultimamente abro a porta, minha casa A porta é da uma minha grande bagunça por causa da neve, né? Às casa. vezes, quando ela viaja, abro a porta da minha casa e é um vazio tudo arrumado. Então, assim, muitas vezes a casa não está, porque a questão da organização, né, das coisas estarem no lugar, é importante, mas a gente também não pode pensar numa casa rígida, porque senão a gente fica numa casa que é uma casa de revista, sabe? Uma casa que não tem vida. Então, o que é uma casa com vida? Uma casa com vida é a casa onde vai ter as coisas que se conectam comigo, mas é uma casa que é viva. Então, se eu tenho ali a minha neta, em algum momento os brinquedos vão estar ali esparramados, mas se eu tenho um local para guardar depois, esses brinquedos eles vão voltar para essa caixa, vão voltar para esse local, né? Então, ter uma casa viva também faz com que isso tenha essa conexão. É um Porque, afinal de movimento, né? Uma eu não casa com entendi. movimento, é uma casa viva. Sim, uma casa viva. Então, o que é uma casa viva? Uma casa viva é uma casa onde as pessoas cozinham, né? A cozinha é utilizada, ela não está ali só de enfeite, né? É feito refeição, as pessoas sentam, conversam, vou passar um café. É uma casa onde a sala, em algum momento, ou vai ter ali os brinquedos, ou vai ter, ou vai tá o pessoal reunido para assistir uma série, para assistir um filme, os meninos para jogar videogame, ou ali o pessoal se reunir para bater um papo. Isso é uma casa viva, né? É um ambiente onde as coisas acontecem. Então, vai acontecer um pouco de bagunça? Sim, né? Mas a organização não é simplesmente ter as coisas todas no lugar, é eu ter lugares para onde as coisas elas vão voltar depois de elas serem utilizadas, né? Porque senão eu fico com uma casa muito engessada e aí eu não tenho essa conexão, né? Quem já entrou num ambiente que parece que não pode fazer nada, né? Aí eu tenho uma sala que é muito bonita para receber visita, mas no dia a dia não fica ninguém porque é uma sala fria, uma sala que é muito bonita, mas que não conversa com as pessoas, né? Não traz esse acolhimento. Não Então, as acolhe. pessoas acabam não querendo ficar ali naquele ambiente. Então, tem muito essa coisa, né, que a gente ouve de casa de revista, né? Então, e é muito interessante porque essa questão da conexão da casa, ela também influencia na nossa saúde, né? Será que a gente pensa aí que o espaço onde a gente vive, né, o que acontece a energia que circula por aquele ambiente, que isso também vai trazer um bem-estar ou não, né? De uma certa maneira isso vai afetar a nossa saúde. E quando a gente fala da decoração da casa, a gente não está falando só da questão da estética, do que é bonito, mas a gente também tem que pensar no que é funcional e se aquilo acolhe o meu corpo, né? Então, a Lu, como fisioterapeuta, pode falar, né, Lu? Às vezes a pessoa tem uma má postura, ou o sofá que ela tem na casa dela não é um sofá adequado, né? Então, é um sofá muito mole, que convida para a pessoa se jogar no sofá, e aí, se a pessoa passa muito tempo ali, isso vai acabar trazendo dores, né? Sem dúvida. Então, Isso é uma coisa que eu costumo corrigir bastante quando que eu atendo nas casas, né? Porque dependendo da poltrona, ela é muito bonita, mas ela não é funcional.
Exatamente. Ela não é ergonômica, não é aquela cadeira onde. Por quê? Porque tem alguns móveis que eles são chamados de móveis decorativos, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê lá, poltrona decorativa. O que é uma poltrona decorativa? É uma poltrona que ela vai ter a função, né, de acolher sentada a pessoa, mas ela foi projetada para não ficar muito tempo, para você ficar ali um pouquinho, sair, né? Ela está mais ali no espaço decorando do que sendo funcional. Sim. E aí, a hora que eu vou escolher esse móvel, achei muito bonito, eu vou ali, mas é muito pensar no qual é o uso que eu vou fazer daquele espaço. Por exemplo, eu vou comprar uma cadeira para eu fazer uma refeição rápida, ou essa cadeira é uma cadeira que eu vou utilizar porque eu trabalho em casa e aí eu vou passar muitas horas do meu dia sentado nessa cadeira. Percebe que essas escolhas, elas precisam ser pensadas? Então, não é só porque eu achei a cadeira bonita. Às vezes a cadeira é muito bonita, mas ela não vai servir para aquela função que eu tenho na minha rotina. Ela não vai caber na minha rotina. Então, não é só olhar a questão estética, mas olhar também a E entra a funcionalidade. ergonômica também, né? Funcional, Sim, ergonômica. funcional e ergonômica. A funcionalidade, ela vai estar ligado a como que é a minha rotina, né? Como é que vai estar isso no meu espaço? Então, por exemplo, eu compro um móvel, mas ele está muito grande para minha sala, né? Ele cabe, mas da forma como eu posicionei ou aonde eu quero que ele fique, o espaço de circulação não vai ser muito adequado, né? Então ele não vai cumprir a função que é a funcionalidade da rotina daquela casa. Então, e o ergonômico ele vai acolher o meu corpo da maneira como ele tem que ser, né? Ele vai estar adequado a minha postura, eu vou ficar numa postura adequada utilizando esse móvel. Ou vou ficar sentada na coluna, né? Na hora que eu estou numa cadeira. Exatamente, né? Que faz até aquela curvinha assim, né? Exatamente. E às vezes a pessoa fica tanto tempo ali que aquele móvel até pega, né? Aquela cadeira, aquela poltrona, ela pega ali o formato da pessoa, né? E aí ela não dá a sustentação que é necessária. Tem um comentário aqui antes de eu continuar, né, Gabi? Eu acredito que o sem óculos é difícil. Acredito que os que o ambientes em ambiente que em que vivemos vivemos influencia muito na nossa saúde física e principalmente mental. Eu, por exemplo, fico mal em ambientes muito bagunçados ou que não são funcionais. Perfeito, é isso mesmo. Então tem tudo a ver. O ambiente ele vai influenciar tanto fisicamente quanto mentalmente, emocionalmente também, né? Então se é um ambiente, eu já chego cansada, aí eu tenho que ainda arrumar as coisas porque não está funcional, né? Não está fácil. Não, enfim, né? Quando a gente fala fácil, funcional, a questão da organização, os locais estão definidos, porque quando eu defino um sistema, né? Eu sei que eu tirei o objeto, eu usei aquele objeto, ele vai voltar para o lugar depois que eu usei. Né? Então a gente não tem que pensar muito. Agora, quando eu chego num ambiente onde eu não tenho definido locais para onde esses objetos vão voltar depois deles serem usados, geralmente o que vai acontecer? Eles vão ficar espalhados. Né? Então, por exemplo, no quarto, se eu não tenho uma rotina de quando eu chego, eu tenho um local adequado para colocar a roupa, né? Quem nunca, né, teve aí em casa uma cadeira no quarto que fica parecendo um cabide, Sim. né? Um objeto ali qualquer que fica parecendo um cabide porque as roupas vão todas para lá. Ou joga a roupa em cima da cama. E quando eu chego, o que eu tenho que fazer? Tirar aquela roupa. Né? Então não é aquela coisa de que eu cheguei e estou em paz. Não, eu cheguei e tenho mais coisas para fazer. Então isso acaba me trazendo aí um estado de ansiedade, um estado de irritabilidade, né? Fico irritada porque eu não gostaria que fosse assim, né? E aí a gente tem também que os ambientes bagunçados, os ambientes caóticos, né? Eles vão
vão trazer um aumento na nossa ansiedade. A gente vai se sentir mais ansioso. E os espaços organizados, ou quando eu tenho um sistema que eu sei para onde as coisas vão voltar, isso vai ajudar a reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? Então, quando a gente se sente ameaçado ou se sente estressado, o corpo libera um hormônio que é o cortisol. Né? Então, quanto mais cortisol a gente tem, mais irritado a gente fica. Né? Então, se eu chego num ambiente e tem uma certa organização, eu sei para onde as coisas vão voltar, mesmo que elas estejam fora do lugar, mas eu sei que é questão ali de segundos, eu coloquei ali no lugar correto e está tudo certo. Né? E isso vai trazer uma diminuição da minha ansiedade. Por quê? Porque eu sei que eu não vou ter que ficar pensando no que é que eu vou ter que fazer para resolver aquela situação ali, daquele caos, daquele momento. Né? O ideal seria tirou e já guardar em algum lugar, né? Isso, e mesmo que eu não vou guardar naquele momento, o ideal é a gente ter um sistema de organização. Né? Então, quando a gente fala de organização, parece que é uma coisa simples, né? Mas não que seja complicado, mas parece que é uma coisa tipo, eu vou limpar e vou arrumar, então tá organizado. Então, arrumar e organizar são coisas diferentes. A partir do momento que eu organizei, o que eu vou fazer depois é arrumar. Né? Porque arrumar é meio que aquela, sabe, a limpeza que a gente faz aí na nossa casa. A gente tirou tudo do lugar, voltei, ficou tudo bonitinho. Mas se eu não defino locais para organizar cada uma dessas coisas, cada vez que eu arrumar, as coisas vão para um lugar diferente. Porque elas não vão ter um local para colocar, né? E hoje a gente vê, tem muitas opções, por exemplo, de objetos organizadores, né? Então, caixa organizadora, colmeias, né? Então, a gente é bombardeado aí com os vídeos, né? No Instagram tem muito, né? De achadinhos da Shopee, né? De opções aí para organização, mas mais do que eu ter um objeto organizador, é eu entender como que eu vou fazer essa organização, para onde essas coisas vão, né? E para a gente começar a fazer uma organização, tem alguns passos aí que são importantes a gente fazer, tá? Então, por exemplo, se você vai começar uma organização, por onde você vai começar? Já que a gente está falando, né, de ambientes bagunçados que interferem na nossa saúde, por onde que a gente começa geralmente uma organização? Pelas coisas que estão fora do lugar. Aí arrumar, né? Tá fora do lugar, vou guardar. Mas não é disso que a gente está falando. Se eu quero definir locais, né, para as coisas voltarem, por onde que a gente vai começar? Você vai arrumar seu guarda-roupa, organizar o seu guarda-roupa. O que você vai fazer? Tirar tudo. Tirar o que eu vou organizar. Tirar tudo. Né? Então, é meio que isso. Então, eu causo um caos, porque eu vou tirar tudo. E esse tirar tudo, qual que é o objetivo da gente tirar tudo? A gente pode dizer, eu tiro tudo do guarda-roupa, porque depois eu vou limpar e aí eu volto as coisas no lugar. Isso não é organizar. Né? Isso é arrumar. Então, o que seria organizar? Primeiro, o que é o importante da gente tirar tudo? Porque eu consigo enxergar tudo que eu tenho. Enquanto eu não consigo enxergar tudo que eu tenho, eu nunca vou conseguir me organizar. Vocês já passaram por uma situação assim, tirei tudo, arrumei o guarda-roupa, está tudo bonitinho. Aí eu vou lá na lavanderia, tá cheio de roupa lá que estava para lavar, roupa para passar. E agora, onde é que eu vou colocar isso aqui? Aí não tem lugar mais. Aí não tem mais. Por quê? Porque eu não vi tudo que eu tinha. Então, se eu não vejo tudo que eu tenho, como que eu vou conseguir organizar? Sempre vai ficar faltando espaço. Vai. Então, o primeiro passo é a gente olhar as coisas que realmente fazem sentido na nossa vida. Né?
Então, é o famoso descartar, né? Desapegar. Por quê? Aí Porque então começa separando, né? O sim, que faz sentido, o que você quer, aqueles que você sim, não quer, e tem os talvez. Esse aqui eu não sei se eu já vou liberar ou se eu vou segurar ele mais um pouco. sim. Aí assim, né? Por que que é importante a gente fazer isso? Uma que se eu não consigo enxergar tudo que eu tenho, eu não consigo organizar, porque eu não vou conseguir definir espaço se eu não sei, né? Porque a segunda etapa aí seria o de categorizar as coisas que estão de uma mesma categoria, e essa categoria, o que que é uma categoria? É a camiseta, bermuda, camisa, vestido? Não necessariamente, né? A categoria é algo que faça sentido na minha vida. Então, por exemplo, se eu eu sou uma pessoa muito ativa, faço muita atividade física, né? Então, vou ter várias roupas que são para essas atividades físicas. Então, o interessante é ter todas essas coisas numa categoria, né? Pessoa que mora na praia usa muita roupa de banho, roupa de praia. Então, uma categoria, né? Então, categorias são aquilo que vai fazer sentido para mim estar junto, que vai Uhum. facilitar a minha vida, porque a ideia da organização é facilitar a vida, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu vou organizar as coisas por cor. É certo? Não sei, faz sentido para você? Vai facilitar a sua vida você olhar suas coisas e ver por cor? Se isso facilita, porque aí eu vejo, hoje eu quero vestir verde, aí eu vou lá e é fácil achar o que é verde, se as cores fazem sentido para você nessa organização, eu penso a partir das cores, então talvez essa organização sirva para você, talvez não sirva para outras pessoas. Entende? Então a organização ela não é só colocar um produto organizador, ela é pensar o que que eu quero me sentir, como que é a minha rotina no dia a dia, como que eu penso. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que quando eu acordo de manhã e eu estou atrasada e eu preciso fazer as coisas rápido, eu não tenho que ficar pensando aonde estão as coisas, porque eu já sei. É intuitivo, né? Uma boa organização, ela é intuitiva. Se eu tenho que fazer uma organização que depois não vai fazer sentido para mim, porque eu tenho que pensar muito aonde está, porque aquilo não é fácil para mim, não é dinâmico para mim, essa organização não está funcionando para mim, né? Não vai funcionar. Posso até usar os melhores organizadores, ficar esteticamente muito bonito, mas não vai funcionar. Vai virar uma bagunça. A tendência de virar uma bagunça vai ser muito grande. Então, o primeiro passo para uma organização, vou eliminar aquilo que eu não quero. Então, tem coisas que logo de cara a gente já fala, isso aqui eu não quero mais, isso aqui está rasgado, não vou consertar, isso aqui não me serve mais, não tem mais nada a ver comigo, enfim, né? Aí o destino a gente vai pensar, é coisa que eu ainda posso doar? E pelo amor de Deus, né, gente? Doar coisa boa, não doar coisa rasgada, estragada, né? É o Aí você mínimo, né? Se não serve para mim, não separa, serve para ninguém. você Aí eu separo separa o que é doação, o que é descarte, né? o que é descarte, o que é doação. É uma peça muito boa, tá com etiqueta ainda, né? Comprei. Gente, vende, né? Tem tantas formas aí de a gente vender, enfim, né? Tem várias formas aí de destino. Dá de presente para alguém que você acha que tem a ver, né? Também não é, eu vou pegar isso aqui e vou dar de presente porque, né? Não quero mais, vou dar de presente. Não é assim que funciona. Também tem que ver se aquilo vai servir para aquela pessoa ou não, né? Se é a cara da pessoa ou não. É. E aí você falou, Lu, daquelas coisas que, eu tô na dúvida, né? Talvez. Sim. O talvez, gente, ele tá muito ligado, geralmente, ele tá muito ligado às memórias afetivas. É porque eu ganhei de alguém que é especial para mim. Eu sei que eu não vou usar nunca, né? Mas, eu lembro daquela pessoa, porque a pessoa me deu com tanto carinho, né? Sim, gente, tenho carinho naquela peça, mas eu não vou usar, né? Eu acho que a, a, a lembrança da pessoa, né, de dar aquele presente,
é o mais importante aí no caso, né? E às vezes a pessoa não soube escolher, né? Realmente era uma coisa que para você não vai fazer sentido. Mas essas coisas que têm uma memória afetiva, elas são mais difíceis da gente dar um destino, né? Mas de repente eu tenho uma peça, de repente uma outra categoria que eu posso colocar é uma categoria do vou reformar, né? Então, na moda tem um nome chique para isso, que é o upcycling. Upcycling, né? O que é isso? Eu vou pegar uma roupa que eu já tenho e vou transformar numa outra peça, né? E aí, se eu tenho habilidade para costura e gosto disso, é uma outra alternativa. Nem todo mundo tem, né? Eu, por exemplo, não tenho. Então é isso. E aí, o que eu vou organizar? Eu vou organizar só o que ficou. O que eu faço com talvez? Minha sugestão, coloca numa caixa, coloca num produto aí organizador. Hoje tem vários daqueles, né, com zíper, que fique bem embalado, e eu coloco numa parte acima do meu guarda-roupa, ou coloco num outro lugar onde ele não vai estar tão em evidência. Né? Porque se é o talvez, é algo que eu sei que nos próximos dias eu não vou usar. Concorda? E às vezes nem vai usar, passa um ano sem usar, né? Eu não vou. Então, uma coisa que é muito legal é assim, ó, então eu vou colocar aqui dentro dessa caixa. Se em X tempo, que é o que eu vou determinar, 3 meses, 6 meses, 1 ano, sei lá, o que você está disposta a colocar, se eu não usar isso aqui, eu vou descartar. Né? Roupa que não serve mais. Mas um dia vai servir de novo. Mas será que vai ter a ver? Mesmo que você volte a entrar na roupa, ainda vai ter a ver com você? Né? Talvez não. Talvez não. Talvez não. Então, é isso. Então, dá um tempo aí. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou organizar aquilo que ficou, que realmente eu vou utilizar. E quando a gente enxerga tudo, a gente começa a ver outras possibilidades de uso, né? Porque geralmente a gente tem muita coisa e acaba usando sempre as mesmas peças porque é aquilo que fica bom. A gente não acaba não usando muito. Então aí eu vou categorizar, separar isso e eu vou criar espaços onde essas coisas vão ficar armazenadas. Aí vão entrar os produtos organizadores, né? Cabides, caixas, enfim, tem uma colmeia, tem uma infinidade de produtos. Aí, dependendo do espaço que eu tenho, eu vou pensar em formas de deixar isso de uma maneira mais prática. Como é que eu vou dobrar? Vai ser em pilha? Vai ser assim, em pé, né? A dobra, onde eu abro a gaveta e já enxergo tudo. O que vai funcionar melhor para mim, tá? Então, falando de organização, é um pouco sobre isso. E uma das coisas que eu percebi quando que eu fiz essa organização aqui, eu coloquei várias caixas iguais. Só que assim, como que eu não tinha essa organização, então eu não tinha decorado o que tinha em cada caixa. Então, às vezes eu queria uma camiseta, por exemplo, estava numa caixa, só que aí eu começava a abrir todas as caixas para eu tentar achar onde estava essa camiseta. Então é importante você estar colocando o nome, uma etiquetinha, né? Etiquetar essas caixas para saber, né? Para ficar e até mais fácil. é interessante que é assim. Então, assim, a escolha da caixa, né, ou do material ali, ele vai ter muito a ver com a sensação que você quer passar para aquele ambiente. Como é que eu quero sentir o meu ambiente? Né? Então, essa sensação é que vai definir que tipo de caixa que eu vou comprar. Comprei todas iguais porque vai trazer uma harmonia, sim, certo? Mas aí é muito importante assim, ó, se eu tenho objetos, por exemplo, na cozinha, banheiro, ou até no guarda-roupa, que são coisas que eu preciso enxergar, porque se eu não enxergar, eu não vou usar, eu não vou colocar dentro de caixa. Ou eu vou colocar dentro de uma caixa transparente, porque eu bati o olho, eu sei o que tem dentro. Entendeu? Uhum. Agora, se é uma coisa que eu não, esteticamente não vai ficar legal, né? Mas eu preciso saber, sim, para eu não ter que ficar abrindo todas as caixas para ver o que tem dentro, aí eu coloco uma etiqueta.
Aí eu vou colocar nisso. A gente tem etiquetadoras, ou quem gosta aí, tem uma caligrafia legal, dá para fazer essa etiqueta à mão, né? Escrever com uma caligrafia legal, é até um toque pessoal que você pode dar, né? A partir disso. Na verdade, no meu caso, eram caixas com tampa. Então, eu coloquei em cima de cada tampa, que daí não ficava aparecendo, né? Para quem olha assim, não está aparecendo. Mas em cima de cada tampa eu tinha o que tinha em cada caixa que facilitava para mim, para eu não ter que ficar abrindo todas. Aí vai depender muito do tipo de guarda-roupa que você tem. Se você tem, por exemplo, um guarda-roupa, que nem no caso aqui, o meu guarda-roupa, né? Eu tenho só uma prateleira em cima do guarda-roupa. Então, se eu colocar a etiqueta em cima da caixa, eu vou ter que subir no guarda-roupa para poder ver em cima. Então, para mim, não funciona. Não funcionaria na frente, né? Então, o que é funcional? É o que está dentro da rotina e do ambiente que a pessoa tem. Por isso que cada um é um, né? Não dá para a gente colocar o que de um outro foi legal para o outro, nem sempre vai ser bom para mim, né? Exatamente. E agora a gente entra numa outra questão, que é a do espaço inspirador, né? Então a gente começou a falar aí da organização, e aí sim, não dá para dizer que a minha amiga fez assim na casa dela, eu vou fazer assim também. Né? A Lu arruma o guarda-roupa dessa forma, eu vou arrumar o meu assim também. Não, porque o que é a sua realidade, a quantidade de roupa que você tem, a sua rotina é diferente da minha. Então a organização ela não pode ser igual. Porque Sim. Você tem uma forma de funcionar, uma forma de perceber as coisas e eu tenho outra. Então não dá para a gente vender, né, uma organização que serve para todo mundo. Não existe isso. Isso não vai funcionar. Né? Um objeto organizador que vai servir para todo mundo. Né? Até o que é legal dos organizadores é que eu posso ter, para mesmo objeto, eu posso ter funções totalmente diferentes, dependendo de quem vai utilizar. Sim. E o que é legal também, a gente também fazer os nossos próprios organizadores com as coisas que a gente tem. De repente, uma caixa que eu tenho ali de papelão bonita, ou uma caixa que eu posso estar customizando, né? Vai ser um super objeto ali para eu organizar e vai ter o meu toque pessoal. Então, não existe fórmula, né? Fórmula mágica não existe. Existe uma técnica, um passo a passo, que passa por essas etapas aí que eu comentei. Então, eu vou separar aquilo que vai ficar, eu vou categorizar dentro das categorias que vão fazer sentido na minha rotina, e aí eu vou definir espaços para cada uma dessas coisas, de acordo com a realidade que eu tenho, né? Porque os armários, eles também são diferentes em cada casa, né? A pessoa tem o seu. E aí, Lu, queria falar um pouquinho também sobre essa questão da decoração, né? Como você no começo falou, às vezes eu tenho ali objetos que não são os ideais para mim, porque, né, é a realidade que eu tenho naquele momento. E aí, eu queria fazer essa pergunta para você e para quem está assistindo também, né? O que torna um espaço inspirador na opinião de vocês? Para vocês, né? O que torna um espaço inspirador? Então, a gente já falou da organização, de bagunça e tudo mais, mas fora isso, quais são os elementos que fazem com que você olhe para aquele espaço e fale, nossa, adorei, quero ficar aqui? Então, são coisas que me conectam, né? Que coisas são essas? E aí a gente vai ver que é pessoal para cada um, né? Mas, por exemplo, tem até algumas coisas que são meio que comuns, né? Mas que vocês acham, né, que tornam realmente um espaço inspirador? Difícil, hein? Mas assim, são coisas assim que eu olho e que eu falo assim, nossa, que nem a gente conhece as pessoas, às vezes você olha e você fala assim, nossa, isso aqui tem a cara de fulana, porque é o comportamento dela, é as coisas que ela se liga mais, né? Então,
você acaba sabendo o que cada um, o que atrai, né? Uhum. Então, mas quando a gente fala, né, de trazer, né, de deixar um espaço inspirador, geralmente a gente liga isso ao acolhimento. Ó, então tem alguém que respondeu aqui flores, Flores. né? Então planta, flores, né? Coisas naturais, coisas que remetem à natureza, geralmente são considerados inspiradores. Por quê? Porque eles trazem essa conexão com a natureza. Né? Então, ter coisas naturais, a própria madeira, a madeira no ambiente, ela traz um aquecimento, né? Ela traz, deixa o ambiente mais quente. Então, se eu tenho um ambiente muito neutro, tudo muito branco, né? Então, quando a gente entra num lugar onde é tudo branco, os móveis são brancos, as paredes são brancas, é acolhedor? É inspirador? Às vezes são objetos muito bonitos, né? Então, tudo muito bonito, mas tudo muito branco, tudo muito claro. Aquilo vai trazer inspiração? Não, né? Por quê? Porque aquilo é muito frio, né? Tudo muito monótono, tudo muito tedioso. Então, para ambientes que já tem essa coisa mais fria, né? Tudo muito claro, as paredes muito brancas, então você coloca um objeto de madeira, traz flores, traz verde, ele já vai trazer um aconchego, ele vai trazer essa quentura, né, para o ambiente. Ele vai trazer um quentinho aí para o ambiente. Aquecer não no sentido de deixar o ambiente mais quente, porque não é disso que a gente precisa, né? Já está muito calor, mas de deixar mais acolhedor. Acolhedor. Então, esse quente é o mais acolhedor, né? E aí, então, sim, outros pontos que são interessantes, né? E que a gente vai vendo que é importante também. Luz natural. Se a gente estiver em um ambiente que está escuro, que a gente tem que deixar a luz acesa o tempo todo, e a iluminação também vai trazer esse aconchego ou não, né? Então, dependendo da temperatura de luz que a gente escolhe, então, se eu tenho uma temperatura de luz, uma luz branca é aquela luz de hospital, né? É, Aquela mais luz fria. é, que é super fria, que é super intensa, que ela é boa para lugares onde eu tenho focos dessa luz, porque são lugares de trabalho. Né? Então, escritório, vai bem luz branca, alguns pontos de cozinha industrial, por exemplo, mas não em tudo. Né? Então, a minha sala, se eu tiver uma lâmpada amarela, né, uma luz amarela, ela vai trazer um aconchego. Né? Então, a iluminação, a luz natural não dá uma energia. Quando você entra num espaço iluminado, abre a janela, né? Abre a janela, deixa o sol entrar, o sol, ele é inspirador. Né? Ele ilumina o ambiente. Isso é legal. Outras coisas, né? Objetos que têm significado, enfim. E aí, gente, quando eu quero trazer essa inspiração para o meu ambiente, por que a gente começa? Então, ontem eu coloquei algumas caixinhas, né, nos stories, segunda-feira, e aí algumas pessoas colocaram que já começaram a fazer alguma mudança na casa, mas que ainda queriam terminar, né, ou que já fez alguma coisa, mas queria mudar ainda. Então, como que a gente começa essa mudança? E aí, Lu, as coisas que você ainda quer mudar na sua casa, por onde a gente começa? Começa pensando no que você quer fazer. Pensa, O objetivo. no que eu quero fazer, né? Isso não quer dizer que eu vou tirar tudo que tem daqui e vou comprar tudo novo. Não é por aí, né? Mas aí alguns pontos, né? Então, onde que eu vou buscar inspiração? No Pinterest? Então, tem muita gente que vai lá no Pinterest, salva um monte de pastinha, né? Cria uma pastinha lá, salva um monte de coisa e fala assim, agora eu quero que o meu quarto seja igualzinho dessa foto. Vai dar certo? Não. Não.
Por quê? Porque a foto é muito bonita, eu me conectei com aquilo, mas não quer dizer que vai dar certo na minha casa, né? Então, no próprio Instagram, no YouTube, tá cheio de vídeos, cheio de conteúdo, né? De espaços que são com fotos, vídeos, que são bem inspiradores. Mas eu preciso filtrar aquilo que tem a ver comigo e o que não tem. É a mesma coisa que eu falei lá do objeto que está lá na loja. Tá ali na loja, lindo, maravilhoso. A hora que eu trago para minha casa não combina com nada. Por quê? Porque E nem se não tem torna jeito. funcional, né? Às vezes, na sua Não, casa. não, nem tem a ver com a minha rotina. É Não, muito bonito, mas não tem a ver com a minha rotina. Às vezes sabe? eu idealizo aquilo, eu vou lá, troco móveis, né? E pinto a parede daquela cor e não combinou as coisas. Ou eu só vou trocar as coisas ali de lugar, mas não, as coisas não estão combinando. Então é aquela coisa que, tá bonito, mas parece que, não sei, né? Não conectou muito. Outras coisas para a gente levar em consideração, né? Tendência, moda. Então tem muito dessa questão, né? O que está na moda? Isso está usando? Isso não está usando? Né? E aí tem um questionamento que é interessante, que é a gente pensar no que é tendência, o que é moda e o que é estilo. Né? Então, tendência é um estudo, né? São estudos aí que as empresas fazem, que elas vão entender um pouco sobre a sociedade, sobre o comportamento, sobre várias questões, e a partir disso vão projetar as coisas que as pessoas vão ter no futuro. Né? Então, quando a gente fala de tendência, sempre é algo que vai vir aí à frente. E a moda está muito atrelada às tendências. Né? A moda ela vem a partir da tendência. Então, feito um estudo, e aí surgem as coisas que estão na moda. Então, por exemplo, né, na área de decoração, em moda também, design, enfim, a gente sempre tem aí no final do ano qual vai ser a cor do ano para o próximo, né? Qual vai ser a cor do próximo ano. Então, isso a gente tem na Pantone, a gente que vai editar um pouquinho aí das coisas que vão ser usadas no design, na moda, especificamente nos ambientes, a gente tem as empresas de tinta, né, Coral, Souvenir, enfim, outras, que vão estar dizendo, a cor do ano vai ser essa daqui. Então, de onde vem essa cor do ano? De estudos. O que as pessoas estão buscando, como que são os comportamentos das pessoas, como que é a rotina, como que é a sociedade nesse momento, o que as pessoas estão buscando, e aí isso vão ser associadas a essas cores, e as empresas, elas lançam aí as cores, os objetos, materiais, enfim, né? A moda, ela está aí para quê? Para que as empresas vendam produtos que são sazonais. A moda, ela é cíclica, né? Ela vai mudando. E aí a gente tem uma coisa que é um pouquinho mais permanente, que é o estilo. Então, quando a gente fala de estilo, ele está relacionado a coisas que refletem a minha personalidade, a coisas que refletem o meu jeito de ser. Né? Então, é interessante a gente estar ligado à tendência, à moda, sim, né? Mas eu vou pensar no meu espaço, vai ser acolhedor, porque quando eu uso coisas que estão na moda, não necessariamente. Se você compra alguma coisa porque está na moda e de repente não tem nada a ver com você, você vai entrar naquela casa, não vai se sentir acolhida ali. Não vai ter, não vai repetir, né? Então, o primeiro passo, até posso criar minha pastinha, colocar lá fotos de coisas que me inspiram, de coisas que são legais para mim, mas o primeiro passo é pensar naquele ambiente, duas coisas do ambiente. Como eu uso esse ambiente, como que é a minha rotina nesse ambiente, porque isso vai falar de funcionalidade, e a outra questão é como eu quero me sentir nesse ambiente. Quais são as sensações que eu quero ter quando eu chego na minha sala? Quais são as sensações que eu quero ter quando eu chego no meu quarto? E a partir daí, sim, eu vou poder trazer alguns elementos que vão fazer aí essa conexão. Então, às vezes são coisas pequenas mudanças que eu vou fazer, que ela já vai trazer uma cara diferente para o ambiente, já vai me conectar mais, né?
Então, quando a gente fala de mudança no ambiente, acho que a coisa mais simples de fazer, né, mais acessível, é pintar. Porque não necessariamente eu preciso pintar todas as paredes. Eu posso ter uma parede, eu posso ter um teto pintado de uma cor diferente. E o jogar com cores é muito interessante, porque dependendo da parede que eu pinto, eu vou trazer sensações diferentes. Então, por exemplo, se eu quero tenho um pé direito muito alto, quero baixar meu pé direito, vou pintar de uma cor mais escura o meu teto, ou uma faixa, né? Logo próximo ali ao rodateto. Eu quero trazer amplitude no ambiente, pintar de uma cor mais clara. Eu quero destacar uma parede, é só aquela parede que eu vou pintar. Eu quero que o ambiente fique alongado, eu vou pintar de uma cor diferente as paredes do lado e deixar branca a parede, ou mais clara, né, a parede do fundo. Então, dependendo de como eu utilizo a cor, eu vou trazer uma sensação diferente para o ambiente. Sim. E a escolha das cores. Então, a gente tem uma live aí do mês passado, né, Lu, onde a gente falou bastante sobre cores, né? Então, tá aí nos nossos perfis, quem tiver interesse, não viu ainda. É interessante para a gente ver a influência das cores nas nossas emoções, né? Que é a psicologia das cores. Então, trabalhar com cores, às vezes colocar uma planta no ambiente, ela já vai trazer algo diferente, já vai trazer um frescor, já vai trazer vida. Tá tudo muito sem graça. Eu coloco uma planta, de repente, numa prateleira, numa estante, num apoio, já vai trazer uma vida, né, para aquele ambiente. Usar objetos que sejam importantes para mim, que podem ser fotos, pode ser quadro, pode ser um objeto que eu trouxe de viagem, né? Algo que eu ganhei e que tem a ver comigo. Então, trazer esses elementos vão fazer com que a gente se conecte também. Sim. Aqui na minha sala, eu coloquei, você já viu, as rodas da bicicleta. Eu fiz um arranjo. Eu gosto muito de trabalhar com reciclagem, né? Então, coisas que seriam descartáveis, eu faço eu melhoro elas, né? Faço elas um arranjo, alguma coisa que me conecte e eu coloco na minha casa. Então, eu acabei utilizando essa roda e fazendo uma decoração com flores, tal, que deu uma alegria para o ambiente. Perfeito. Porque aí é uma coisa. Hoje a gente vê uma valorização daquilo que é artesanal, né? Acho que vem um pouco nessa questão aí, falando de tendências, né? A gente viu que a gente vem de um período onde as coisas têm um apelo muito de que as coisas têm que ser clean, né? Então passou aí uma época que a gente falava muito de minimalismo, né? Então o minimalismo é tudo muito branco, tudo muito cinza, tudo muito cores neutras. Hoje tem muito essa discussão de que as casas parecem um escritório, né? Parece trabalho, um pouco dessa coisa de que precisa resgatar a casa de vó, né? Essas coisas todas. Eu não sou muito radical nem de um lado nem do outro, mas é importante a gente pensar se as escolhas que a gente está fazendo, elas são nossas mesmo, ou se a gente está seguindo tendências e seguindo moda, né? Como eu falei, a moda ela serve para vender, né? Sim. E aí a gente começa a perceber que as casas elas têm todas a mesma cor, né? Tem poucos objetos, cada vez mais minimalista, e a gente vai percebendo isso na forma como a gente vai se vestindo. Então é muito essa coisa, esse apelo de que o básico, e de repente a gente vai nas lojas e é tudo preto, cinza, azul marinho, branco e off-white. Né? Marrom, essas cores que são neutras. E a gente já viu lá na psicologia das cores que essas cores neutras, elas não trazem emoção.
né? Até você pode ter, né, uns móveis neutros, mas você tem que colocar um toque colorido, né, para trazer vida. Exatamente. Aí, quando a gente vai olhar para essas coisas, por exemplo, no se vestir, né? O que é básico hoje está cada vez mais caro. Por quê? Porque você criou um desejo nas pessoas de ter aquilo que é básico. E aí não é mais Sim, barato, né? Então é importante. E quando todo mundo se veste igual, a casa é igual para todo mundo, a casa parece um escritório, né? Então parece que eu saí do trabalho, cheguei na minha casa, estou no trabalho ainda, porque é tudo aquela coisa sem personalidade. Quando fica tudo igual, a gente não se destaca. Então as cores elas são importantes porque elas falam sobre a nossa personalidade, né? Então se eu estou meio para baixo, eu visto uma cor mais quente. Então, hoje eu estou de laranja. Laranja é uma cor quente, uma cor de alegria. Né? Se eu tenho um pouco de cor, mesmo que seja uma planta, mesmo que seja uma almofada colorida, mesmo que seja um objeto de decoração, um quadro, eu já tenho um destaque. Né? Eu tenho um lugar para onde a minha vista vai e aquilo me traz um aconchego. Né? E, e essa questão do aconchego, ela está muito ligada com as questões afetivas, mas está muito ligada com as nossas percepções do mundo, né? E como que a gente percebe o mundo? Como que a gente se conecta com as coisas? Então, através dos nossos sentidos, não é isso? sim, Então, a gente percebe o mundo através da visão, através do olfato, através da audição. Então, formas da gente se conectar com a casa também podem ir além da questão do objeto. Então, se eu chego em casa e coloco uma música que me traz uma calma, que me traz uma paz, né? Então, vou chegar em casa, eu vou fazer alguma coisa, vou preparar uma comida, vou preparar alguma coisa para eu comer. Eu coloco uma música que vai me trazer paz, que vai me trazer essa conexão, né? Eu já mudo o ambiente. Aroma, os aromas são super importantes, porque a gente também teve, né, algumas semanas atrás, a live sobre a aromaterapia com a Amanda, e ela falou bastante sobre essa questão de como que o olfato ele traz memórias importantes, afetivas, né? Então, vou preparar o meu ambiente do meu quarto para o descanso. Coloco uma musiquinha, eu posso colocar aí um óleo essencial, né? Usar ali um óleo essencial no rechozinho, no aromatizador, ou o spray de ambiente, né? Hoje tem vários aí. Então, percebe que esses pequenos rituais, eles também vão trazendo acolhimento para casa. sim. Então, não é só o objeto. Às vezes eu não tenho a casa dos meus sonhos ainda, né? Mas trazer um pouco dessa questão artesanal, um pouco dessa questão da planta, do natural, de coisas que eu fiz eu mesma, né? Preparei, colocar a música no ambiente, se acostumar, né? A fazer esses pequenos rituais, um cheiro ali na casa, arrumei a cama, coloco ali, solto, né? Jogo ali no ambiente, um aromatizador ali de ambiente, crio uma rotina, né, de descanso. Então, antes de dormir, não vou usar o celular, coloco uma luzinha ali, um abajurzinho com uma luzinha um pouco mais aconchegante, já vou me preparando, né, para aquele momento de descanso ou para outros momentos da minha casa. Então, brincar também com os sentidos, né? O tato, por exemplo, né? Então eu posso jogar almofadas ou travesseiros com uma capa diferente, né? Com uma capa com texturas, então com tecidos diferentes, tecidos naturais ou malha, enfim, né? Brincar com tecidos diferentes vai trazer esse aconchego das texturas. Sim. Então, brincar um pouco com os tatos, com os sentidos também.
Não sei como que a gente está de tempo aí, Lu. Já estamos no finalmente. E tudo isso daí já muda a energia da casa, né? Nossa, totalmente. Então, às vezes, começar com coisas pequenas, né? Eu não preciso fazer uma grande mudança para me conectar com aquele meu espaço. Pequenas mudanças que eu vou fazer ali já vão fazer com que eu me sinta melhor naquele espaço. Né? Então, eu não preciso mudar tudo, não preciso trocar todos os meus móveis, trocar todos os objetos, derrubar a parede, não preciso nada disso. Com pequenas coisas a gente já consegue transformar o ambiente, né? Deixar um ambiente bem mais leve e com um significado mais específico, né? Isso. E essas mudanças, elas vão muito no sentido da gente se conectar com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente está tão focado no que está fora, acho que hoje a gente é muito no que está fora, né? Principalmente porque a gente tem um apelo muito grande das redes sociais, onde a gente é bombardeado com mil coisas. Sim. E aí a gente começa a achar que a gente precisa de tudo, que a gente quer mudar tudo, que a gente quer... E não. É uma busca muito mais dentro da gente do que fora. É muito menos olhar o que está na moda e muito mais olhar para aquilo que faz sentido para mim, que me faz bem. Então, mais uma vez a questão do autoconhecimento, né? De você saber o que te agrada, o que te faz feliz. Exatamente. Exatamente isso. E aí, Lu, para a gente terminar, ou antes, né, da gente terminar, eu queria duas coisinhas, né? Na verdade, eu queria ler um trechinho aqui, se a gente tiver tempo. Não vou ler tudo porque o texto é meio longo, que é um texto que chama Casa Arrumada. Algumas pessoas atribuem ao Carlos Drummond de Andrade, mas na verdade esse texto não é dele, a gente não sabe de quem é, tá? Mas o nome é Casa Arrumada. Eu vou ler só alguns pedacinhos. Então, que ele diz que a Casa Arrumada, ela é a casa que tem vida, né? Então, casa com vida é aquela que tem livros que saem das prateleiras, os enfeites brincam de trocar de lugar, tem fogão gasto pelo uso, sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, tá na cara que a casa não tem festa, é uma casa sem pessoas, né? Sem vida. Casa com vida tem banheiro com vapor perfumado, tem gaveta daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela que a gente entra e se sente bem-vinda. A que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Então, não basta arrumar, né? A gente tem que aproveitar o ambiente, né? Isso, porque às vezes a pessoa está tão ali na neura de ter todas as coisas no lugar, tudo organizado, tudo certinho, tudo limpinho, que não sobra tempo de viver aquela casa, né? Como deve ser. Que a nossa casa, ela deve ser o nosso refúgio, mas deve ser o lugar onde a gente curte as nossas coisas, né? Não é só um lugar para guardar as coisas, é um lugar para a gente curtir as coisas que a gente tem. Né? E muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? A gente fica tão preocupado com as outras coisas que não curte. Exatamente. Né? E aí eu quero deixar um desafio aí para quem está vendo essa live, para quem for ver depois também, né? Que a gente olhe para um canto, né? Escolher um canto aí da nossa casa e pense como que eu posso transformar de uma maneira que ele se torne algo que me inspire, né? Qual pequena mudança eu posso fazer ali naquele canto que vai fazer toda a diferença. E depois, se puder compartilhar com a gente, né? O que pensou, qual canto gostaria de estar mudando e o que pensou, né? Para estar fazendo para transformar esse canto, colocar depois nos comentários aí da gravação da live. Perfeito. Gratidão, Rosane.
Gratidão a todos que assistiram a nossa live. Já vou deixar o convite para a próxima semana. Próxima semana a gente vai fazer a live com a doutora Valéria e no mesmo dia, no mesmo horário, né? Rosane, Às obrigada. 8h30. Isso. Eu que agradeço pela oportunidade, né, da gente estar aqui no nosso movimento Cuidar de Transformar, mas uma noite aí compartilhando, batendo esse papo tão gostoso. Com certeza agregou bastante. Gratidão, até a próxima. Boa noite. Boa noite.